já ouviu falar do termo mão invisível do mercado? Não? Então eu vou te explicar para que você entenda de uma vez por todas. Citado de passagem na obra de Adam Smith, ela acabou se tornando símbolo das virtudes do livre mercado. A mão invisível regula tudo e todos na economia. Mas e aí, como isso funciona na prática? A princípio, a mão invisível é um conceito introduzido por Adam Smith, que diz que, em mercados livres ou quase sem intervenção do governo, o próprio mercado vai gerar um equilíbrio entre oferta e procura de bens e serviços, criando uma alocação eficiente de recursos para a sociedade, deixando todo mundo mais rico e feliz. Um exemplo seria o seguinte: pense em um bairro que só tenha um açougue que cobra preços muito altos pelo quilo da carne. Isso torna o negócio muito lucrativo, o que vai chamar a atenção de outras pessoas para também abrirem seus próprios açougues, de modo a aumentar a oferta de carne no bairro. Isso vai forçar os preços para baixo sem a necessidade do governo intervir, dizendo o quanto deve custar o quilo da carne. Esse é exatamente o caso do produto que está em falta. Se houver poucos açougues e pouca carne, o preço alto do produto vai chamar a atenção de outras pessoas para abrirem seus próprios açougues, atraídos pelo alto retorno, levando o mercado ou o bairro do exemplo a uma quantidade e um preço adequados para a carne. Adam Smith dizia que as pessoas são guiadas por objetivos egoístas, tais como obter o maior lucro possível, pagar o mais barato possível por um produto. Esse egoísmo individual acaba ajudando a economia a ser mais eficiente e justa. Veja o que Adam Smith diz no trecho do livro A Riqueza das Nações, um clássico do autor. Cada indivíduo nem pretende promover o interesse público, nem sabe o quanto ele está fazendo isso. Ele apenas pretende a sua própria segurança e, dirigindo o seu próprio negócio para que o seu produto possa sempre ter o maior valor possível. Ele pretende com isso apenas seu próprio ganho. Ele faz isso, como em muitos outros casos, conduzido por uma mão invisível, e acaba por promover um fim que não era parte de sua intenção, que no caso é a maximização do bem-estar geral. Em termos práticos, quais seriam as implicações desse conceito? A teoria diz que para a maioria dos bens e serviços não há necessidade de regulação do governo ou do controle de preços. É a mão invisível quem vai propiciar o preço e as quantidades ideais. Nesse caso, mesmo quando as pessoas que buscam o interesse próprio podem contribuir para o bem-estar social e da sociedade, mesmo que não pretendam ou não liguem para isso. As empresas privadas vão conseguir seus lucros para encontrar o uso mais eficiente dos recursos. Nesse caso, podemos concluir que o livre comércio é benéfico. Ele permite que as empresas se especializem em mercadorias que elas são realmente boas em produzir. Mas, como nem tudo é uma verdade absoluta, em algumas situações a mão invisível não age, e aí é necessário o governo intervir. Vamos a um exemplo. Quando há monopólio, como é o caso das empresas que fornecem energia, essas empresas têm um domínio exclusivo de uma região e poderiam, por exemplo, não promover a manutenção necessária e cobrar preços muito altos. Nessa hora, o governo tem que entrar e dar as regras do jogo. Se alguma empresa tiver interesse, ela topa o acordo e começa a produzir energia segundo o que foi combinado com o governo. Também em casos quando não se leva em conta as externalidades, que são aquelas coisas que não estão previstas originalmente, como, por exemplo, a poluição gerada na fabricação de quaisquer produtos,
Nesse caso, o governo entra regulando esse tipo de situação, para que a sociedade não fique prejudicada, como, por exemplo, com uma alta taxa de poluição. Estes foram apenas alguns exemplos de aplicações da mão invisível, um conceito de Adam Smith da escola clássica, que sugere que, em geral, as economias funcionam melhor quando a intervenção do governo é mínima. E então o governo pode se preocupar com a proteção da propriedade privada, a promoção do livre comércio e os gastos ilimitados do próprio governo, atuando em áreas como defesa, lei, ordem e educação.